Olá, este é o Porquê Cultura e neste programa eu vou conversar com a artista visual, ela é fotógrafa, pesquisadora, artista, Camila Fontinelli. E eu quero falar para vocês que o tema é uma mistura. A gente vai falar sobre corpo gordo, a gente vai falar sobre pesquisa e arte, a gente vai falar sobre a trajetória dessa artista visual que aceitou esse convite de vir aqui bater um papo hoje no Porquê Cultura. Obrigada, Ká. Muito obrigada pelo convite, Fê. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tô feliz porque a gente tem muitas coisas para contar. O principal é o seu livro, né? Que está sendo editado pela Ofícios Terrestres. E ele é derivado de uma dissertação de mestrado na UFSCar, né, em Estudos da Condição Humana. Então, a gente vai falar um pouco dessa trajetória também de pesquisa da Camila e como que ela chegou até aqui. Esse livro, a gente vai contar um passo a passo depois também, né, de como chegou até a editora. Uhum. Eu queria apresentar melhor aqui a Ká. Ela atua de maneira transdisciplinar como trabalhadora da cultura, exposições, prêmios de fotografia. Então, ela atua nas artes visuais, né, em pesquisa. Falei já que ela é mestra em estudos da condição humana e ela é formada também, tem especialização em cinema, TV e vídeo, estética da imagem em movimento, pelo Belas Artes em São Paulo. E também fez bacharel em comunicação social, propaganda e marketing, né? Ká, eu queria que você começasse primeiro falando assim... porque a gente vai falar também de animais marinhos, né? E olha que interessante, né? Essa relação. É um tema muito novo, pouco explorado, e que você traz justamente essa originalidade, né, para o livro. Então, eu dei já uma lida na sua dissertação, e eu queria começar por aqui, pela dissertação, por essa pesquisa. Como que você chegou no nome da sua pesquisa, né? Como que é o título? Só a água sustenta o nosso peso. Só a água sustenta o nosso peso. Então, eu queria que você me contasse por que você começou a trazer para a sua pesquisa os animais marinhos. E eu sei que tem uma relação por ser um corpo gordo, que você sofreu preconceito desde criança, desde sempre, né? E tem a ver com aquele xingamento... gorda baleia, né? E como que você transformou isso em pesquisa? É curioso, assim, porque aí eu vou lá atrás e penso no momento, acho que entre 2016, talvez, ali, quando me veio a ideia de fazer uma video performance chamada Eu Baleia. E foi eu acho que foi o início de um percurso, de uma tentativa de pesquisa do corpo gordo, que pudesse remeter a esse animal, mas também compreender outras lacunas, né? Porque, querendo ou não, há uma conexão com o animal pela violência, né? Aquilo que não é reconhecido como sujeito, como humano, sempre vai para um campo de selvageria, então é um animal, né? É o outro, é a outra coisa que não é humana, então sempre vira um xingamento. A gente também pode pegar a vaca, o porco, né? A gente pode abrir um leque de animais que viram um xingamento, porque eles também não... É como assim, se a vida deles também não valessem, né? Como a vida que fosse fora desse humano não tivesse valor, né? Só que eu fui muito a fundo num quesito do corpo gordo, e aí me coloquei à frente à câmera, né? Quando eu comecei a fotografar, eu já tirava autorretrato, mas aí eu tive um percurso de fotografar muito mais as pessoas, eu acho que principalmente pelo projeto Todos Podem Ser Frida. E aí depois eu volto a câmera para mim, mas de um outro lugar. E o Todos Podem Ser Frida você fez antes da pandemia, né? Foi, eu iniciei ele em 2012, aí eu finalizei em 2020 e agora ele tem se remexido para uma nova elaboração, assim. A gente pode entrar nisso em algum outro momento, mas... e aí eu fui meio que de encontro a mim, né? Antes, eu acho que dessa performance também é relevante falar que eu fotografei 3 mulheres gordas,
que para mim foi importante olhar o quanto também a fotografia vai delineando esses corpos perfeitos, né? E aí é muito fácil você fotografar uma pessoa que está dentro do padrão, né? O nosso olhar, até a composição fotográfica, se a gente pode ver, né? Porque a câmera é uma arma, né? A gente tem que entender isso. Desde a Susan Sontag, que ela já falava sobre a questão das guerras e etc., a gente pode pegar um pouco por aí também, né? Nessa própria palavra captura, né? Da captura da sua imagem, da imagem de outra pessoa, e como também toda essa composição que a gente aprende dessa técnica, que vem também através de grandes nomes eurocêntricos, brancos, masculinos, o como também isso tem a ver com quais corpos a gente fotografa, como que a gente fotografa. Então, eu fiz esses 3 ensaios, e aí, num ano seguido, eu fui para a video performance. E aí eu percebi que eu não era só sobre a relação de violência que ocorria ali. Tinha outras camadas, né? Para mim, a água, o mar, ele é quase inexplicável. Assim, é um tipo de relação que as palavras não alcançam. Então, para mim, remeteu à questão de pertencimento, questão de memória, questão desse corpo, né, que se sente tão próximo da água, mas vive na terra, e aí a terra é dura, e a terra nem sempre sustenta esse peso, e como que a gente faz essa... Eu tenho que escolher a água, ou escolher a terra, enfim. Foram algumas coisas que a video performance acabou me trazendo. E aí eu fui dando continuidade, acho que de uma maneira um pouco mais tímida, até eu perceber que o mestrado poderia ser uma possibilidade dessa pesquisa acontecer. Então... De você reunir toda essa bagagem de eu reunir toda essa bagagem e também entender que eu tinha uma ideia, mas não necessariamente ela... Eu acho que ela estava mais quase como vários traços bagunçados do que, de fato, uma linearidade. E, no fim, eu percebi que não tinha nada a ver com linearidade também. Então, eu joguei essa pesquisa para o mestrado. E aí, eu falo que minha ex-orientadora aqui, que vai dar risada, mas eu falo que o meu currículo é um pouco um grande deboche, né? Porque eu chego nos estudos da condição humana falando sobre baleias. E aí eu vou desenvolvendo, no final saio, não é sobre... É também sobre o humano, mas não é sobre a exaltação desse humano. Então, aí eu percebo como eu vou percorrendo e lidando ali dentro também para fazer uma grande negociação para que esse trabalho possa ocorrer. Uma grande negociação por conta da originalidade, porque ser um tema que é difícil de aceitarem, né? Justamente por isso, por você não exaltar um humano, não necessariamente falar do humano, né? Esse percurso que você está trazendo, ele dialoga com quais autores, assim, com quem que você trabalhou? Olha, eu acho tem Fanon, tem Fanon, tem Sylvia Wynter, tem Anzaldúa. Eu acho que Anzaldúa para mim foi muito importante, assim, nesse desdobramento da pesquisa, que também é outra coisa, e também poder ficar nesse lugar entre, né, considerar todos os conflitos e não precisar ser binário entre o sim e o não, né? Então, Glória Zaldúa, eu acho que tem um grande ponto aí. Também tiveram outras autoras, inclusive, que falam sobre a relação da baleia, que para mim foi muito interessante conseguir chegar em autoras negras, que estão ali também pensando em posicionamento, em relações interespécies, né? Então, tem a Gamble, tem um sobrenome que eu não vou lembrar agora. E você fala de uma racialização da gordura. Também. Então, assim, tem a Sabrina String, tem o Christopher Forte, que é um sociólogo, a Sabrina String também tem o Darshan Harrison. Então, eu fui meio que me encontrando com esses pesquisadores através dos livros, artigos, obras de arte, poemas e etc., para entender que eu não estou falando sozinha. Né? Que eu acho que isso que é muito importante, porque nem sempre a academia vai te dar as referências que você precisa. Então, as minhas referências foram todas fora desse grande arcabouço, né? Desse grande plano que normalmente é apresentado nos programas de pós-graduação para a gente. Então, eu fui buscar
fora, e aí tive o desafio de ler vários livros em inglês, em espanhol, e aí esse deslocamento que não é só sobre o assunto, mas é sobre uma linguagem, sobre uma geografia, e o quanto isso vai acarretando não só camadas no trabalho, mas também fala sobre a nossa violência sistêmica, né? De acesso e etc e tal. E aí vai trazendo também essa parte inovadora da metodologia, né? Sim. Dessa costura. Sim. A metodologia, ela permeia Donna Haraway e Gloria Anzaldúa, mas aí no final eu percebi que nenhuma das duas, elas vão falar sobre as metodologias delas, mas elas não vão ter ali um texto ou um livro específico falando isso é a minha metodologia, né? Quando você lê Donna Haraway, ela vai falar num capítulo, a metodologia é isso, isso, isso. Aí no outro capítulo ela vai falar, a metodologia também é isso, isso, isso. A Gloria Anzaldúa vai fazer o mesmo percurso. Inclusive, elas têm relação, né? Porque a Donna Haraway deu aula para a Gloria Anzaldúa em Santa Cruz e fez parte da banca da Gloria Anzaldúa do último livro que foi lançado, que ainda não tem em português. Em português a gente tem... Agora a gente já tem mais Donna Haraway, mas a produção da Gloria Anzaldúa é bem... Só tem um livro só, que reúne alguns textos e alguns textos acadêmicos, né? E você acha que você seguiu aquele conselho, né, de colocar as tripas no papel? Eu acho que sim, eu acho que eu coloquei as tripas, a gordura, acho que, de fato, assim, de perceber que a escrita foi uma escrita que também leio como performativa e foi um lugar de entrega, né? Por isso que eu falo que minha pesquisa, ela tem coautoria das baleias. Eu não escrevi aquilo sozinha, né? Tanto com as minhas referências do lado, mas de entender que sem perceber as relações, né? De eu não olhar só a baleia, como dizem na academia, como um objeto de pesquisa, né? Não é só sobre através das baleias, mas é com as baleias. E como eu faço esse movimento de imaginação junto com elas, né? Então, eu percebi que a minha metodologia também era sobre uma metodologia que não tinha nome, mas era sobre corpo, era escorregadia, era uma metodologia que também tentava escapar, né? Então, era difícil. Tá em aberto, né? Essa pesquisa, ela fica em movimento e ela acontece com água, né? em muitos campos, desde a minha prática artística, desde a minha pesquisa acadêmica, mas eu percebi ali que tem uma metodologia ali acontecendo que passa por Donna Haraway e Gloria Anzaldúa, mas também escapa um pouco delas, né? Acho legal que você fala desse deslocamento, esse estar entre, que é muito visível quando a gente lê. E é interessante porque você também vai tirando os mitos, vai, por exemplo, você sofreu preconceito, sofre preconceito ainda, tanto que você fala que não é uma questão de você ter se empoderado, né? Você não se empoderou, e daí agora eu aceito o meu corpo, tem uma outra relação com a comida, uma outra relação com as roupas, o empoderamento. Não é um empoderamento porque você continua... não só o brasileiro, né? Mas o corpo gordo continua sofrendo preconceito. Então, você também pontua, né? Foge de uma linguagem, talvez, neoliberal, assim, né? Porque eu acho que, para mim, não era sobre... então... já está tudo resolvido, porque não tem nada resolvido, né? É sobre lidar com o problema, assim como a Donna Haraway fala, lidar com o problema, né? Então, é sobre entender que tem um problema. Talvez o que eu faça de escolha é não continuar só partindo da violência. É entender que a violência perpassa, né? Mas que ela não precisa ser o único fim. E nem o único começo, né? Porque certos corpos, eles são... É como se eles só precisassem partir da violência, né? Parece que as narrativas só podem partir da violência através dali. Então, para mim, foi essa recusa de ficar só na violência. Então, ter que explicar a violência. E eu acho que, infelizmente, corpos dissidentes, negros, trans, enfim, quando estão na academia, eles acabam caindo nessa armadilha que é dar conta de uma violência. Né? Através dos seus trabalhos. E aí eu falei, eu não quero só dar conta da violência. Eu vou passar por ela porque é inescapável. Mas eu quero ir além dela. Me lembrei agora, por exemplo, dos movimentos pretos. Tentam também muitos sair da questão de situação de escravo, de colocar sempre essa mesma perspectiva. Né? Tem muitos
outros olhares para falar sobre pretitude, negritude, né? Uhum. Sim, então foi também poder fazer uma escolha de algo que nem sempre é disponível lá dentro, né? Ninguém vai falar, olha, você pode imaginar, né? Ninguém vai falar, ok, dê conta da violência, fale todas as dores, fale todas as coisas que ferem e continuam ferindo. Porque você que tem que falar sobre isso, né? Como se as pessoas brancas ali dentro não pudessem dar conta, porque elas também estão implicadas nessa violência, né? Então, para mim é sobre poder também escolher um lugar de não precisar se fixar na violência, né? Acho que faz esse percurso entre você estar muito perto do horror, mas também estar muito perto da beleza. Sim, e aí você fazer esse deslocamento. E você defendeu o ano passado, em 2023. Sim. Primeiro semestre? Foi em março. Primeiro semestre. E aí, no final de 2023, em dezembro, que você participou da chamada da editora? Eu não lembro exatamente o mês. Eu acho que... Será que foi um pouco antes? Eu acho que talvez foi um pouco antes, porque demorou cerca de mais ou menos 4 meses. Ah, tá. Então foi em dezembro. Eu acho que em dezembro eu já tinha o resultado. Eu acho que o resultado saiu em outubro, inclusive. Então, foi bem antes. Na verdade, foi curioso, assim, porque eu saí da defesa ali, né, não só com a aprovação, mas com indicação para a publicação. E eu sei que também a publicação, quando a gente está ali na academia, fala, desmembre sua dissertação e mande para a revista e tal. Tem um artigo aí, né, em avaliação, que em algum momento talvez saia o resultado, mas eu percebi que, para mim, não compensava desmembrar, porque não era capítulos, são tópicos, são coisas sendo ativadas ali. E aí eu arrisquei de mandar, eu vi a chamada, e aí conversei com alguns amigos sobre a editora e tal, uma editora independente de Campinas, e aí eu falei, vou mandar, né? O máximo que vai acontecer é não acontecer nada. E aí, quando saiu, eu falei, cara, como assim, né? E agora, o que eu faço? Foi surpreendente, mas ao mesmo tempo me deixou muito feliz de entender a necessidade desse material virar livro, assim, de entender que talvez seja ainda uma pesquisa difícil. Pelos campos de acesso que a gente tem, por aquilo que ainda é urgente falar, né? Mas entendendo que em algum momento vai ser muito importante esse material ser consultado. Então meio que foi esse fluxo. Assim. E aí, como que tá o processo? Então, tem momentos que eu falo, ok, vamos no flow. E aí, vai lá, pré-venda e tal, porque nessas editoras independentes, o que acontece? A pré-venda é uma campanha de financiamento. Então, tem um valor mínimo, que vai ter cerca, sei lá, de 50 exemplares, que você garante 50 exemplares. E aí, normalmente, as campanhas têm até 4 metas. E aí, a quarta garante 100 e poucos exemplares. Então, cada vez que as pessoas vão comprando ali, vai aumentando a possibilidade de ter mais exemplares, tanto para as pessoas que já compraram na pré-venda, então essas pessoas já recebem, quanto também para ser vendido no site da editora, ou até mesmo eu fazer um lançamento e etc. Então, acho que no primeiro momento foi esse foco assim, vamos tentar explicar para as pessoas que é uma campanha de financiamento, mas também é uma pré-venda, então elas precisam garantir o livro, né? Então, e aí você tem vários tipos de recompensa, né? Desde do livro digital, ou livro físico, ou mais livros da editora junto, ou você também poder comprar uma cota que também mande os meus livros para a biblioteca. Então, tem alguns tipos de recompensa que aí vai aumentando o valor, mas também vai te dando mais possibilidades, até de conhecer o catálogo da editora em si, né? Que é muito bacana. E eu acho que entrou nesse fluxo, assim, ok, vai virar livro, também vai ser diferente da versão da dissertação, né? Acho que... Você alterou alguma coisa? Então, na linguagem em si, a gente ainda está entendendo, apesar de sentir que provavelmente não. Mas, por exemplo, minha dissertação, eu sempre quis que fosse
uma experiência estética também. Então, quando a pessoa baixa lá no repositório, ela vai ver que a dissertação, ela tem uma partinha azul. Tem, azul, tem a imagem. Tem a imagem. Então, por exemplo, o livro, nem todas as imagens vão por uma questão de uso de imagem e por uma falta de verba para poder pagar a taxa desse uso de imagem. Sim. Então, a gente vai recorrer a aplicar algumas notas de rodapé, e isso também vai estar explícito na nota da autoria que eu estou escrevendo. Não vai ter o miolo azul a primeira edição, por uma questão de valor, porque o miolo colorido é muito caro. Então, o que a gente pensou? Bom, nossa estratégia vai ser fazer um bom trabalho gráfico, que a editora tem. A capa vai ser a mesma da dissertação, que é um desenho meu. E só que aí não vai ter algumas coisas, porque senão a gente não viabiliza esse livro, né? Porque então o valor de campanha vai ter que ser maior. E aí o importante nesse primeiro momento é viabilizar a primeira edição. Então vai ter algumas diferenças, acho que algumas notas... Eu uso bastante notas de rodapé, né? Mas aí vai ter mais algumas... indicando onde você pode ver essa imagem. Legal. E talvez até entendendo que, ao consultar, né, ao você ter que parar o livro, fazer uma anotação ou consultar, também provoca um deslocamento, né? Então, talvez assumir um caminho mais performativo desse livro na primeira edição. E aí entender se, sei lá, se vai vir uma segunda edição, e aí vai ter essa possibilidade de ampliar esses recursos, esses recursos. Mas um primeiro momento é isso, é esse processo de negociação do que vai dar para tal ou não. Mas eu acho que em relação à linguagem talvez permaneça, porque existe um fluxo ali, e aí a gente está entendendo, né? Mas talvez em alguns momentos que for um pouco mais difícil, tentar modificar. Mas é comum também que livros que partam de pesquisa passem por edição. Sempre, normal, né? Mas é muito legal de ter essa concretude nas mãos, assim, porque fica no repositório a dissertação. E assim, deve ser... É muito raro, né? Quem vai num repositório pesquisar sobre um tema. E então, o livro já tem uma visibilidade maior por conta da editora, por conta da campanha, né? Por conta dos lançamentos que podem ser feitos, inclusive... certeza, né? Que você pode programar já umas datas para fazer o lançamento. Então, é muito interessante isso. É importante mesmo. Sim. Não, e eu acho que é isso. Dá a possibilidade desse livro, sei lá, ser emprestado, tá em outros lugares, tá na biblioteca. Ali para ser pego. Para ser pego. Alguém pegar por curiosidade, porque eu acho que, assim, a internet, ela ajuda, e a gente tem a possibilidade de baixar PDF, de ler naquele leitor digital e etc. Mas eu acho muito difícil a gente conseguir, de fato, entrar no repositório e baixar a pesquisa. E, às vezes, também você entra e dá erro porque está fora do ar. Então, eu acho que... E fora o tempo que você gasta na frente do computador... A experiência de leitura é outra. Essa pesquisa, né? Mas eu acho que tá ali, né? Também quem quiser, talvez um pouco mais fiel a essa primeira versão, também pode entrar no repositório. E é só colocar Camila Fontinelli, repositório fiscal, já aparece. Eu acho que também tá ali a possibilidade. Mas eu acho que é uma pesquisa que necessita também não ter apego, assim. Eu acho que, para mim, vai ser muito bom daqui uns anos não me reconhecer também nela e perceber que muitas coisas mudaram. Porque aí eu acho que, de fato, fez sentido, né? Se daqui uns anos as coisas continuarem no mesmo lugar, aí eu acho que... Né? Então, eu acho que também não se apegar... Porque no livro já vai ter coisa diferente. Sei lá, numa segunda edição talvez tenha outra coisa diferente. Então... entender que essa pesquisa está em movimento. Esse movimento também se dá quando as pessoas leem sua dissertação e fazem seus próprios artigos, seus próprios livros, tendo você como referência também de pesquisadora, né? Então, vão já transformando com outros olhares, vai se multiplicando as interpretações. Sim, meu maior desejo é que as pessoas consigam... ampliar essa imaginação, que elas possam ir além, porque dentro do mestrado a gente tem também uma relação de tempo, né, que é cronológica. Então, por exemplo... limitações. Por exemplo, durante essa pesquisa surgiu a ideia de ter uma especulação, de começar a escrever uma especulação
considerando que baleias e pessoas gordas, de fato, são parentes, e parentes muito próximos, né? E o que acontece a partir disso. E aí eu percebi que eu não ia conseguir colocar, não necessariamente toda a história, mas pelo menos um início dessa especulação na minha dissertação. E aí foi curioso, porque aí eu fiz ano passado... foi ano passado. Aquelas bem assim, o relógio ainda não mudou muito bem. Um laboratório de ficções interespécie pelo Grupo Foz e pude iniciar essa especulação. Então, essa especulação vai sair numa antologia. E aí eu já fico pensando, sei lá, numa próxima edição, se eu conseguir desenvolver mais, pode ir um pedaço dessa especulação, sabe? E como que as pessoas podem ter acesso depois? Primeiro que podem seguir você para acompanhar. Sim. @, Camila Fontenelle. Camis Fontenelle. Fontenelle. Vai estar aqui também. Tem meu site também, que é camilafontenelle.com. No próprio Instagram tem vários links, né? Então, tem o link também da pré-venda do livro, tem o link do meu site que tem acesso a boa parte do meu trabalho e também de alguns textos que eu escrevi, de pesquisa, de artigo, de ensaio. Acho que ali tem bastante... caminho bom para acompanhar. Né? Meu perfil é fechado, mas aí conforme vai passando a semana eu vou vendo ali. Se ela não aceitar, manda uma mensagem. Então, assim, olha, eu assisti o Porquê Cultura e eu queria ter acesso a esses links para acessar. Mas também pode acessar direto do seu site. Sim, também. Eu acho que tem muitas formas, assim. Porque aí a gente fala, me siga, aí quando vê, nossa, é fechado, não dá nem pra bisbilhotar, né? mas aos pouquinhos eu vou acessando também. Mas, enfim, existem muitos caminhos para chegar mais próximo. Logo também vai sair essa antologia, né? Eu tô bem ansiosa, porque é a minha primeira experiência escrevendo uma especulação, assim. E sabia que eu nunca soube de que se publica ou se faz uma pesquisa com esse título, com essa especulação. Né? O que seria uma especulação? É imaginativo? Na verdade, minha referência disso é assim, eu nunca fui uma pessoa de ler ficção científica até conhecer Octavia Butler. E aí, quando eu me aproximei dos livros dela, eu falei, gente, que fantástico, assim, porque é ficção especulativa, né? E aí... ela traz ali sempre os seus personagens, trazendo todas as questões raciais e da violência dos Estados Unidos, geográfica e tal. E é sempre uma pessoa negra como protagonista. E aí é curioso, porque aí eu vou lendo e aí eu falo, nossa, isso daqui tá muito próximo da gente. E ela escreveu, sei lá, 1900 e bolinha, e ela tá falando de 2025, e a gente tá muito perto disso daqui que ela tá falando. Mas eu acho que para mim foi muito mais interessante quando, no momento que eu estava finalizando a dissertação, eu li a trilogia dela, que é Despertar, Ritos de Passagem e Imago. E são livros que ela vai criar um desconforto muito grande nessa questão do humano. E aí eu falei, uau! Octavia Butler chegou num lugar em que me interessa muito, muito, muito. E aí eu comecei a tentar ler outras referências dela, né? O Samuel Delany. Também fui para Úrsula. E aí eu fiquei nessa pira, assim, falei, o que seria, né? Escrever uma especulação. Isso que eu já estou fazendo na pesquisa também é uma especulação, mas tem suas limitações, né? Mas o que seria talvez alongar isso? Aí você se aprofundou e vai sair nessa antologia? Vai sair um texto iniciático, assim, é um texto em que eu vou lá E vai sair quando, mais ou menos? Então, tá para sair nesse primeiro semestre. A gente está no aguardo aí das organização do grupo, mas tá para sair em breve, que é uma antologia que também vai ter um site, vai reunir não só texto, como poesia, como fotos. Então, vai ser uma coisa bem... transdisciplinar. Transdisciplinar, assim, com as pessoas que participaram do grupo. E aí eu tô bem ansiosa, porque eu acho que é um passo importante para poder dar continuidade, né? Da gente entender também como isso
Kai, daí esse livro vai sair, então, este ano. Sim. E aí eu queria também te falar, assim, que você explicasse para quem está ouvindo a gente, né? E aí está ouvindo e está vendo também, porque tem no YouTube, no Spotify, nas redes sociais do Portal Porquê. Mas porque você não é o primeiro livro seu, em relação a texto pode ser, né? Mas você tem... fotos publicadas. Ah, sim. Né? Tem a da Raquel Taraborelli, que você fez, sim, né, as fotos. sim. Eu sou super admiradora sua. Tem outros trabalhos também tanto de trabalhos artísticos que saíram em catálogos, em outros livros, quanto também fotografias que eu fiz das receitas, né, da Rita Taraborelli. Da Raquel, a mãe da Rita. Eu sempre confundo as duas. Da Rita Taraborelli. Da Rita Taraborelli são, deixa eu contar, aquelas vezes assim, 3 livros, a gente tem 3 livros juntas, e também foi muito interessante para esse lugar, primeiro da fotografia da comida, mas eu acho que também entender que é uma fotografia que não é uma fotografia de publicidade, não é uma fotografia de estúdio, então também é uma outra linguagem ali em cima. Porque também as receitas da Rita carregam muita pesquisa, né? Então, os livros falam muito sobre a questão do alimento, a origem do alimento. Então, é quase um livro de receita, mas você também acessa outros tipos de coisa, né? Eu acho que é muito legal a junção de Camila com Rita, porque ela também é transdisciplinar, né? Ela faz os desenhos... Então, que se juntam às receitas escritas, que se juntam às suas fotografias. Sim. É muito bonita essa construção, essa miscelânea. Trabalhar com a Rita tem sido muito prazeroso, assim. E acho que é desafiador, porque eu nunca tinha fotografado comida. E aí, a gente começou a nossa parceria, eu fazendo alguns retratos dela, mais focado nos desenhos e nas pinturas. E depois eu propus para ela de fotografar algumas receitas para ver como eu me sentia. E aí a gente foi. E aí aconteceu todos aqueles livros. Muito nessa parceria. E aí vamos ver o que acontece esse ano. Assim. Muito legal. E você estava falando no começo do programa que o projeto da Frida, né, de Todos Podem Ser Frida, está se transformando em algo novo. Queria como tá, se desse uns spoilers. Eu acho que assim, é um processo... Não é um processo fácil, porque foi um projeto que durou muito tempo. Foi o meu primeiro projeto. Que foi viral, né? Todo mundo sendo fotografado, né? Foi meu primeiro projeto pensando, assim, em fotografia, em arte. Acho que eu também não tinha tanta noção do que poderia acontecer. Foi mais, assim, uma curiosidade, eu acho que também uma obsessão. Eu acho que por trás das coisas que a gente cria também tem uma obsessão. Gosto muito, inclusive, quando se fala em obsessão, a obsessão positiva da Octavia Butler, que ela tem um texto que ela vai falar sobre isso que a gente se relaciona todos os dias, né? E aí a gente coloca a nossa obsessão ali e alguma coisa acontece a partir daquilo, né? Mas acho que é um projeto em que a finalização dele foi muito brusca. Acho que por uma percepção, por exemplo, em 2018. É até curioso contar isso, porque quando eu olho, eu falo, gente, dá vontade de dar risada. Eu sofri uma censura em Votuporanga. Então, era uma exposição que, por intermédio do Museu da Diversidade Sexual, né, que a partir dele o acervo foi para muitas outras cidades. E aí foi até curioso, porque nessa época eu estava finalizando uma exposição na Inglaterra. Então, eu estava lá. E aí o museu postou uma nota dizendo que a exposição não pôde ser aberta. Nossa. E aí, nisso, eram os jornais me escrevendo e eu meio assim... Fale com o museu, porque eu tô tentando entender o que aconteceu. Então, foi assim, Globo, a Folha de São Paulo. Foi em 2018? Foi em 2018. E qual que foi a alegação dessa censura? Extrema-direita. Sim. Foi até curioso, porque depois eu encontrei um vídeo... da Câmara dos Vereadores e eles discutindo que a minha exposição era inapropriada para a família, assim. Porque em uma das fotos tinha 2 mulheres se beijando. Muito parecido com também aconteceu aqui recentemente na Câmara de Sorocaba. Sim. Teve uma exposição fotográfica também que foi censurada. Não foi censurada, ela aconteceu, mas teve essa discussão
machista, patriarcal, conservadora. Sim. E aí foi um choque para mim, porque eu estava em outro lugar, né? Finalizando uma exposição lá, e aí tudo isso acontecendo. E só um parênteses, essa exposição na Inglaterra era sobre? Era sobre o projeto. Ah, o projeto. Era sobre o projeto. E porque do projeto, exposição fora do Brasil, eu fiz na Itália, e aí em 2015, e na Inglaterra em 2018. Então eu tava lá. E aí tudo isso acontecendo no Jornal Globo, Folha de São Paulo, todos os jornais atrás. E aí começou a sair na mídia. Tipo, no outro dia eu acordei e tipo, censura, depois de um ano, porque também teve aquela censura, né, do museu, foi do Museu Queer, né? Sim, e aí tinha dado um ano, foi um ano certinho, e aí eles pegaram também a pauta. Colocaram na agenda. Só que aí eu acho que Votuporanga não esperava virar assunto nacional, né? Então aí eles voltaram atrás e falaram, não, a gente vai colocar a exposição em outro evento, não é bem assim e tal, mas... E aí, depois disso, foi só ladeira abaixo, né? Porque aí xingamentos na rede social... situações de racismo... Era um ano também muito complicado, né? Um período extremamente complicado para o Brasil. Situações de racismo durante as intervenções. E aí aquilo foi me saturando, assim, de tipo... Não sei se eu dou conta desse lugar, né? Acho que, para além disso, vinha também assim... Nossa, faz tanto tempo que eu estou nesse projeto que eu preciso olhar para outras pesquisas e outras coisas, né? Outros, né? Então, aí, quando chegou 2020, aí veio a pandemia e eu falei, gente, o projeto vai acabar. Aí eu apaguei o Instagram, apaguei a página no Facebook, apaguei o site. Quase apaguei o HD com as fotos, mas alguma coisa falou, não faça isso. Bom que você não fez isso. E aí eu cheguei no momento que eu não conseguia falar mais sobre isso. Quando alguém falava assim, ela, todas as fotos que você fez, eu dava aquele sorriso amarelo e falava, é verdade. Realmente foi muito impactante, assim, viralizou mesmo. Sim, e eu acho que assim, tem muitas complexidades por trás, né, da gente entender o que significa quando Frida se populariza, né? Acho que a gente não pode tirar o capitalismo por trás disso, mas também não dá pra gente achar que é só o capitalismo. Eu acho que existem outras coisas que permeiam esse movimento, que vão além desse lugar do mercado, do superconsumo e tudo mais, né? Hoje em dia também eu consigo elaborar um pouco melhor, né? Mas acho que são perguntas que a gente tem que fazer, né? O que se move, né? O que se moveu e o que continua se movendo quando o Frida se torna tão popular a ponto dos jovens e das crianças de uma escola lá, não sei de onde, saberem sobre ela e não ser que nem eu que esperou entrar numa faculdade e ter uma aula de arte para saber quem era ela. Né? Então, acho que são algumas coisas que hoje em dia eu olho e falei, não, esse projeto ele precisa ser olhado, talvez reformulado, não como um retorno, mas como um lugar assim, de olhar que a forma como eu finalizei ele foi injusta, né? Então, ano passado eu fui muito acessada, assim, de receber e-mail. Também esse trabalho faz parte do acervo do Museu da Diversidade. Então, a gente... enfim, esses processos burocráticos que existem, eu conversei muito com a museóloga, né? E falei o que eu estou te falando agora dessas coisas que passaram e de... O trabalho fazendo parte de um acervo, ele pode ser ativado a qualquer momento, né? E de entender que ele precisa ser ativado com uma visão crítica. Que ele precisa ser ativado entendendo que existe uma bagagem, né? Que foi vivida, mas que existe outras coisas que passam por ele. Até com a experiência de toda essa bagagem. Tanto das pessoas que foram fotografadas, de quantas pessoas a gente perdeu na pandemia. De entender que naquele momento... existia uma tendência de Frida, mas que pelo aspecto político que a gente atravessou e a gente ainda está atravessando, cria uma dicotomia, às vezes, em quem foi fotografado, e hoje em dia tem opiniões controversas, né? Então, eu acho que ele tem um lugar de complexidade. Bem viva essa arte, né? De contradição, e que eu acho que hoje eu estou preparada para olhar e falar assim, ele é tudo isso, né? Então, talvez algumas coisas surjam por aí daqui a alguns anos, eu estou me preparando para isso, mas eu voltei a olhar para ele, tanto para poder considerá-lo novamente no meu portfólio, porque eu apaguei ele, e tanto para entender
aonde ele deve se direcionar e que eu não tenho controle, né? Esses dias eu percebi, por exemplo, que... Enfim, o projeto já fez parte de pesquisa, tanto em relação ao capitalismo e ser chamado de produto e todos esses aspectos, até o ponto que vai falar da diversidade, do ponto que vai falar de muitas coisas. E aí eu acho isso maravilhoso, porque... São diálogos. São diálogos, né? Quem tá levando ali pra academia e tal, tá falando sobre ele, mas tá elaborando algo sobre ele, né? Então, eu acho que é importante, independente de eu concordar ou não. Mas é curioso porque esses dias chegou um ponto que nem o nome dele eu jogava no Google mais, porque eu não conseguia lidar. Mas esses dias eu joguei. E teve 2 aspectos que foram interessantes. Um, na relação de Votuporanga, que um grupo de pessoas se reuniu quando foi censurado vestido de Frida e foi protestar na frente das coisas. E, tipo... perceber que é um movimento que parte de um grupo de pessoas, que não fui eu que levantei, que não foi o museu que levantou. Então, é por isso que eu falo a pergunta, o que move quando Frida Kahlo se torna muito popular mundo afora. Ou quando tentam calar a Frida. Eu acho que é uma pergunta, não pra gente encontrar uma resposta que, é aquilo e pronto, mas pra gente talvez conseguir acessar... nuances que são mais sutis, ou que talvez não sejam sutis, mas que até o momento a gente não tinha pensado sobre elas. E aí, a outra coisa foi perceber que tem um livro digital que saiu em 2021, de uma autora, é um livro bilíngue, e aí tem uma série de coisas que ela catalogou que tem relação com a Frida, assim, sei lá, desde amizades, desde... trabalhos em relação, e eu tô lá. E tem um desenho meu. E aí eu olhei e falei, gente, sou eu desenhada aqui nesse livro. E aí tem um desenho meu com uma pessoa vestida de Frida do lado. Mas alguém te desenhou ou o desenho que você Alguém me desenhou. Olha! E aí eu falei, eu só imaginando a pessoa olhando minha foto e fazendo um desenho, assim. E aí é isso, é a magnitude. Eu acho que é sobre a gente assumir aquilo que a gente faz e a força daquilo que a gente faz, né? Então, acho que foi um período muito confuso e que hoje eu tento olhar e falar, não, esse projeto foi muito importante para a minha vida e talvez seja muito importante para muitas pessoas e eu não tenho direito de tentar escondê-lo. Perfeito. Cá, maravilhosa a nossa conversa. Eu gostei de te ouvir, de saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória. E tem tantos projetos que estão aí para vir ainda este ano. Sim. Tem alguma pergunta que eu não fiz, que você queira comentar? Eu acho que talvez voltar lá pro livro, né? Porque eu acho assim, ele fala sobre muitas coisas, né? Mas eu acho que tem alguns pontos que talvez a gente pode considerar, onde... eu passo por um lugar que é sobre a historicização da gordura, né? Que é onde eu trago esses autores que, infelizmente, a gente ainda não tem a tradução em português, que eu acho que é, inclusive, muito importante, porque quando a gente vai falar de bibliografia, de estudo da gordura, a gente vai ter o Vigarello, que a pesquisa dele é muito boa, mas parte da barriga do burguês. E não do quanto, né, a Europa, mas principalmente a França e a Inglaterra, ela vai trazer todo o aspecto racial da gordura, né? Por isso que, pensando nesse corpo gordo do Ocidente e do que a gente acaba vivendo, porque aí veio para os Estados Unidos, aí vem para cá, do quanto a gente não pode... Não é sobre assim, além de gorda, ela é negra. Não tem como você separar. Porque até... o racismo, ele informa principalmente o branco também. Então, até nesse ponto, a gente, é quase assim, é intrínseco. Então, o que acontece quando a gente percebe que é intrínseco, que tem a ver com o ideal, que tem a ver com selvageria, né? Desse corpo que informa, né? Que se você ser gordo, então você não é uma pessoa. Né? E também desse desejo de ser humano que tem a ver também com uma manutenção da civilidade. Desvalida. E a quem a civilidade interessa, né? Se a gente for pensar numa cidade, talvez parafraseando um pouco o Nego Bispo, né? As cidades são cosmofóbicas, né? Então, tudo aquilo que não é compreendido dentro do humano não existe, né? Não tem por que existir naquele ambiente. Então, perceber esse processo e quantas baleias estão próximas
né, nessa questão colonial. Por exemplo, a gente consegue contar sobre a colonização da América por uma perspectiva das baleias. Inclusive, já tem livro no Brasil sobre isso, né? Então, a gente consegue ter um percurso ali aquático desse corpo que foi comercializado também, que foi jogado como monstruoso, né? Tanto... por isso que também a gente tem que falar sobre o cristianismo e o quanto tem ali todas essas nomeações que a gente repete, está ali por trás, que depois também tem uma chancela científica. E aí perceber que é um campo muito complexo, a gordura é muito complexa para a gente tratar ela como se fosse só algo que a gente devesse evitar no presente e no futuro. Muito bom. Né? Então, ele bom perpassa de pensar, porque, por ele. assim, a gordura, ela não é abordada, por exemplo, nas questões de saúde. A racialização da gordura não passa, né? Não é falado na questão de saúde dessa racialização. Não. Desde a questão da gente ter acesso à alimentação, e não é sobre assim, se você se alimentar disso, vai... Tô falando alimentação que não seja industrializada. Às vezes eu acho assim... E aí a medicina tem uma série de coisas por trás também, né? Porque aí sai de um aspecto da gordura totalmente religioso, aí vai para algo totalmente racional, vem a medicina, vai lá chancela. Só que a medicina é chancelada em cima de algo que é totalmente racista, né? Então, se a gente vai pegar a questão da gordura, em relação também de como ela era vista como o corpo das prostitutas, sempre nesse lugar da margem, marginalizado. Então, são alguns aspectos que eu trago para a gente entender o quanto é complexo falar sobre gordura, o quanto é complexo falar sobre saúde. Saúde é higienista, né? Sim. É higienista também. Então, assim... E moldes. Higienista porque vai colocando em e a ciência também né? Uhum. Por isso que a gente tem que estar... a gente é cientista, a gente estuda, a gente está na academia, mas a gente também tem que... Questionar, porque isso daqui ainda tem sido feito manutenção disso. Então, meu trabalho perpassa por esse lugar, perpassa também sobre a relação das baleias, né? O quanto, por exemplo, as baleias saíram de... A gente olha uma linha do tempo como, as baleias saíram do campo da monstruosidade, da pesca, que aí a gente também tem a pesca indígena, e entender que a pesca colonial, ela não é só colonial, porque os colonos não sabiam pescar baleias, então eles aprenderam com alguns povos indígenas, que tem ali a baleia como... Achei que fosse uma caça às baleias totalmente europeu. Não. E também como essa caça à baleia... se torna também um campo de sobrevivência para pessoas indígenas e negras. Então, é muito complexo, né? Sim. Não dá para você ficar nesse... isso é bom, isso é mal. Então é mal a caça colonial e é muito bom a proteção das baleias. Só que o quanto as pessoas precisam humanizar essa baleia para proteger elas. Porque senão elas não vão proteger elas. E o quanto, hoje em dia, as baleias... A proteção da baleia vale muito dinheiro. Entendeu? Então, alguns aspectos que eu trago. Também eu falo sobre também esses pontos históricos, sobre a questão ambientalista, também de um posicionamento de movimentos veganos. Então, eu falo assim, não sobrou ninguém ali que eu faça a mão. Na verdade, eu tento complexificar, né? Eu tento sair de um campo, eu concordo com isso e eu não concordo com aquilo, e complexificar e entender que a gordura é muito mais do que esse antes e depois. Todos esses dispositivos para acabar com ela e exterminar as pessoas simbolicamente, mas também de uma forma muito material, né? Porque a gente tem fatos. Tem aquele jovem que agora me perdeu o nome, mas que ele faleceu sem atendimento. Sim. Né? Então, a gente... E a questão mental também. Na questão mental, enfim, vários aspectos, o quanto vai contribuindo para a exterminação dessas pessoas, né? Para a nossa exterminação. Por isso que eu falo que não é sobre chegar no fim da pesquisa e falar, como eu aceito meu corpo, como eu sou empoderada, mas é mais sobre o quanto é complexo ser o que a gente é, e principalmente quando a gente vai com um lugar que é contra fluxo.
Mas eu acho que, para além disso, é entender que tem um processo imaginativo por trás, que há possibilidades por trás, mas essas possibilidades também só são possíveis coletivamente, né? E coletivamente não é só um grupo de pessoas, é sobre tudo aquilo que tem vida, tudo aquilo que a gente finge que não vê ou é levado a não ver, né? Que também é levado a exterminar, né? Porque a gente também tem uma boa dose de violência na gente e exterminar as outras vidas que a gente também não compreende, como parceiras, como parentes e tudo mais. Então, acho que o livro leva para esse lugar e eu queria tocar um pouco nisso, né? Para a gente entender também esses caminhos que talvez sejam um pouco... Não acho que sejam lineares, mas que sejam um pouco mais tangíveis, né? Então, acho que essa é a tarefa, né? A tarefa é seguir a Camila, acessar o site para acompanhar esse livro, para comprar na pré-venda. E depois também, se perder o pré-venda, de comprar depois com a editora ou com a própria Camila. É camilafontinelli.com ou @camisfontinelli no Instagram. Isso. E essa é a última semana, né, de pré-venda. Então, para quem quer aproveitar para receber o livro antes e também para ter um precinho aí, eu acho que é uma boa... Aproveitar agora, né? Aproveitar agora. Sim. E aí também, se não deu, né, carnaval e etc, aí vamos ver se sobra exemplar para depois. Eu falo assim, gente, depois não adianta reclamar, vai ter que esperar a segunda edição. Sim. Mas eu acho que ainda dá tempo e tô bem feliz mesmo, acho que é um marco na minha vida. E acho que é um encorajamento, né? Um encorajamento pra gente. Essas especulações imaginativas. Pra mim, mas eu acho que também para as pessoas entenderem que a gente precisa evocar coisas. Eu acho que a gente precisa cavocar, a gente precisa complexificar as coisas, né? Mas mais do que isso, a gente também precisa se deslocar da violência. Então, é muito importante que a gente também crie possibilidades de respiro, possibilidades de beleza, independente de tudo estar pegando fogo. Porque sempre vai pegar fogo, né? Talvez a gente morra e continue pegando fogo. Então, que a gente possa também trazer pra gente um tanto de beleza. Tem uma frase que esses dias me veio, que é assombrar o que nos assombra com beleza. E não abrir mão disso, né? Não se deixar ir só pelo horror das coisas. Sim. Acho que é um excelente término aqui do programa. Essa frase, né, trazida pela Ká. Obrigada pela sua presença, pela conversa, pela sua disponibilidade. Gente, sigam, então, as redes sociais do Portal Porquê. Acesse essa entrevista completa no YouTube e também no Spotify, se estiver no carro, se estiver lavando louça, se estiver, enfim, conversando com alguém, pode fazer uma roda de conversa. Uma roda para ouvir essa história, essas trajetórias, esses projetos da Camila. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Fernanda, pelo convite e vamos seguindo, vamos ampliando esses diálogos por aí. Sim, e outras vezes você tem que voltar também para poder falar sobre as especulações. Sim. E outros filhotes aí, artísticos. Obrigada. Obrigada.